Irmãos, podem sentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Aleluia. Você pode abrir sua Bíblia nessa noite. No livro de Isaías. Vai tocar? Isaías 54. Aleluia. Isaías 54, verso 2 e verso 3. Tenho tomado para mim essa palavra, tenho procurado esses últimos dias eu tenho sido ministrado pelo Espírito Santo, irmãos. Não porque o Espírito Santo realmente ele vai lá me acorda, mas usando as pessoas. Deus ele tem tratado no meu coração a respeito do fardo. O fardo, às vezes, realmente, por toda a minha vida ministerial, praticamente eu procurei carregar o fardo da igreja, carregar o fardo dos irmãos, né? De todos assim. E a gente vai achando que isso vai fazendo bem para a gente, né? Enquanto na realidade você vai profundamente procurar entender realmente o que a palavra de Deus diz. E o Senhor, quando Ele chama um sacerdote, Ele chama um pastor, Ele faz uma chamada. Ele não faz uma chamada a um pastor para carregar o fardo de uma igreja, não. Ele faz uma chamada a um pastor para que o pastor ensine a igreja, receba dele e ensine a igreja. E a igreja, pelo ensinamento, ela vai caminhar, ela vai andar, ela vai caminhar. E às vezes nós queremos carregar o fardo, né? Queremos carregar o fardo, e chega uma hora que a gente não aguenta, não suporta, as pernas ficam bambas, né? E eu tenho sido tratado por Deus, porque eu aprendi uma coisa, irmãos. Eu aprendi uma coisa: se você, por exemplo, está na igreja, aí você está ouvindo a palavra, você está sendo discipulado, você está sendo tratado, cuidado, ministrado, você está participando dos cultos, se Deus não fizer uma obra em você, não serei eu quem vai fazer, não é verdade? Só que eu tinha um pensamento que era eu que tinha que fazer uma obra em você, e na realidade não é eu, porque se Deus não fizer, por que Deus não faz? Porque às vezes a gente não quer que essa obra seja feita na nossa vida. Então, Deus não vai fazer, o Espírito não vai fazer. E quando a gente, pastores, vê que algo não está sendo mudado, transformado na sua vida, na vida da igreja, então a gente tende realmente a querer ir fazer, quando na realidade a gente não vai conseguir fazer. Porque se o Espírito Santo, se Deus, se Jesus Cristo não fez, Ele não fez por um motivo, não é verdade? Talvez porque eu ou você não quisemos que fosse, acho que essa é a palavra, que fosse feito. Então não serei eu que vou lá fazer, porque eu não vou conseguir. Se Deus não fez, eu não vou conseguir fazer. Então eu tenho sido ministrado nisso, para tirar muitas coisas de cima da minha cruz, que eu já carrego, que você já carrega a sua, e que você precisa, como igreja, como servo de Deus,
aprender realmente que você tem que carregar a sua cruz, carregar o seu fardo, amém? Carregar, porque ninguém vai poder carregar por você, ninguém pode. Eu repito, se Jesus não fizer, eu não vou poder fazer. Quem dera que eu, já usando todas as artimanhas que eu conheço, para mudar às vezes o coração de uma pessoa, quem dera que todos aqueles que eu cheguei até eles tivessem realmente a sua vida transformada. Eu me posicionaria como uma pessoa muito especial, né, que era capaz de fazer isso. Então, por que eu estou dizendo tudo isso para vocês, irmão? Porque nós precisamos aprender com Jesus, aprender com Cristo, aprender com o Espírito Santo, a romper muitas coisas na nossa vida que nos impedem de crescer, de prosperar, de realmente sermos ativos na igreja, no evangelho. Romper, tirar, tem coisas que nós sabemos que precisamos romper, que temos que tirar de cima de nós, que já não é mais bom carregar isso, não tem trazido bons resultados para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. Isso não tem trazido coisas boas, e nós sabemos disso. Por exemplo, eu como pastor estou dizendo que eu preciso romper também com isso, para que eu comece também a viver melhor. Vocês precisam romper para vocês viverem melhor, amém? Toda a igreja de Cristo, em Manaus, no Brasil, no mundo, nos bairros, precisamos romper. Nós sabemos ou precisamos saber o que nós queremos, ou o que Deus quer realmente para a nossa vida, para nós, amém? Então eu quero falar nessa noite, irmãos, sobre tempo de romper. Sabe por que eu tenho deixado Jesus trabalhar no meu coração nessa área, irmão? Irmãos, porque essa semana eu fiz um levantamento com a pastora de pessoas que não concluíram o ano conosco. Quando eu digo concluir o ano, não é passar o culto da virada, é o ano, não concluir o ano na igreja, na presença de Deus. E a gente foi ver os motivos pela qual que a gente sabe de que essas pessoas se afastaram, e que nós, eu e ela, tentamos de todas as formas, no nosso individual, no nosso secreto, tentar reverter situações, e a gente não conseguiu. Por isso que eu digo para vocês que eu tenho deixado agora Deus tratar em mim, de que eu não conseguirei carregar o fardo de ninguém, entendeu? Se Jesus não mudar o teu coração, o teu pensamento, não serei eu que vou mudar. Pastora, traz água para mim, amor. Vocês estão entendendo, irmão? Ainda ontem encontrei uma pessoa e ela disse: eu falei para o homem assim, eu digo: irmão, aí deixa ele quieto, ele, na hora certa ele vai conversar. Mas quando o senhor for lá na nossa casa agora, só vai já estar eu e os meninos. Tipo assim, poxa, triste. Aí a gente fica pensando assim, eu estava dizendo para ela assim, digo: meu Deus, por que que... Pega a minha dinamite aí e enche ela. Por que que tem acontecido isso no meio da família, irmãos? Nos casamentos, nos relacionamentos. E às vezes eu tentei carregar o fardo. Às vezes eu me meti lá, né? Para tentar carregar o fardo, para tentar ser a paz, mas não resolvi. Então é por isso que nós precisamos nos posicionar e romper esse tipo de coisa. E a gente vai estudando o motivo das pessoas terem se afastado de Cristo, ainda que tivesse saído da igreja aqui, mas tivessem hoje falando em línguas dentro de uma outra igreja. Eu era o homem mais feliz do mundo. Mas sair da igreja, por exemplo, e ir para o mundo, aí a gente vai saber o motivo. São coisas pequenas, rabiscos da terra, coisas insignificantes.
Amém? Que às vezes com um simples perdão se resolve. Então, por que que isso acontece, irmãos? Porque não rompe, não se deixaram romper com tudo aquilo. Se eu sei que isso não faz bem, eu vou romper. Se eu sei que isso atrapalha, eu vou romper. Se eu sei que isso realmente traz flagelos para a minha vida, para o meu casamento, para a minha família, para o meu ser espiritual, então eu vou romper. O que que te atrapalha, igreja? Rompa. O que que te prende? O que que é pedra para você? Rompa, quebre, pegue uma marreta, estraçalhe. Você está entendendo mais ou menos? Tem coisas que realmente estão nos paralisando, estão nos atrapalhando, estão nos prendendo. Nós estamos muitas das vezes encegueirados por algumas coisas que tem nos tirado da presença, que tem nos tirado, nos esfriado realmente da presença. Eu disse: irmão, por que que você não foi mais na igreja? Pastor, realmente eu não vou mentir para o senhor, a minha fé esfriou. É uma palavra difícil de a gente para fazer uma exegese. A minha fé esfriou. Não tem lógica isso, a minha fé. Tem lógica, irmão Antônio? A minha fé esfriou. Por quê? Não é a minha fé que esfriou. Eu não vejo a minha fé esfriando. Porque a fé é uma coisa que é conquistada dentro de nós. É diferente de você entender quem é Cristo e salvação. A minha fé esfriou, não consigo mais, estou no mundo. Eu disse: mas eu creio que você é um projeto. Eu creio que Deus escolheu você para ser uma dinamite, uma bomba atômica no mundo espiritual, e você só precisa deixar voltar para esse amor. Então, a gente vai vendo, são coisinhas, são aquelas raposinhas que a Bíblia chama. As raposinhas, elas estão literalmente ali, cascaveando, fazendo realmente com que as pessoas, elas percam a direção, que a raposa, ela muda, é como a lenda da curupira nas florestas, que faz você se perder, que faz você girar em torno de si mesmo. Mesma coisa as raposinhas. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, é tempo de romper. Vamos ler o texto? Para poder a gente fazer uma exegese, um ensinamento assim, bem tremendo na nossa vida. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás. Olha a promessa. Se nós fizermos isso, se você fizer isso, aí o versículo 3 ele entra com a promessa. Ele diz: porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade, sabe o que é a tua posteridade? É quem vem depois de você. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Oh, glória! Hoje você está aqui, mas você tem que pensar na sua posteridade. O que nós estamos deixando para a nossa posteridade? O que nós estamos preparando para aqueles que vão vir depois que nós passarmos? É tempo de romper. É tempo de romper. Esse texto que nós acabamos de ler como base, Deus deixa uma mensagem muito clara para nós, para mim, para você. Quando eu falo do púlpito, eu falo pela igreja.
Mas você, além de falar pela igreja, você também tem que falar por você, pela sua casa, pelos seus sonhos, pelos seus projetos, pelas suas aspirações. O que você quer para esse ano? O que você deseja para esse ano? O Senhor está dizendo: amplia, cresce, alarga, e fica bem as estacas, puxa bem as cordas. O que Ele está dizendo? Para que eu, para que você, para que a igreja, para que a família realmente se prepare para receber aquilo que Ele vai entregar, mas tem que estar preparado, tem que puxar bem as cordas, tem que alargar a tenda. Você tem que entender isso. Você com isso vai romper, porque é tempo de você romper. É tempo da igreja romper, é tempo da igreja sair do anonimato, é tempo da igreja voltar a falar em línguas, é tempo da igreja receber um avivamento fervoroso de Deus, é tempo da igreja pular, saltear, fazer tudo aquilo que realmente a igreja pode diante de Deus, diante do Espírito. É tempo. Então o que o Senhor está dizendo? Amplia o lugar da tua tenda. Isso é a mensagem muito clara que Deus está dando para nós, para a igreja, para a nossa casa. Amplia o lugar da tua tenda. Ou seja, Deus, Ele quer que rompamos com os nossos limites. Às vezes, irmãos, nós somos culpados de que algo não aconteça. Por quê? Porque nós estamos estabelecendo limites. Nós estamos vivendo por limites. Você estabelece uma meta, um limite para você, a igreja estabelece uma meta, um limite, a gente acredita que se chegarmos lá, já alcançaremos com êxito tudo que nós planejamos. E o que Deus está dizendo? Rompa com o limite, quebre esse limite, não aceite viver literalmente somente por esse limite. Você está entendendo? Comece a entender isso. Deus quer que rompamos com os limites. Deus também nos ensina no texto que a responsabilidade de romper com os limites é nossa. Às vezes nós vamos querer que Deus faça isso. Nós temos medo de romper e vamos dizer: Senhor, faz isso. E o Senhor vai dizer: a responsabilidade de que esse limite seja rompido não é minha, é sua. Rompa ele, e então eu farei depois que você tiver rompido. Porque é muito fácil nós como igreja queremos que Deus faça tudo. Queremos que Deus realmente, num passe de mágica, num pozinho do pilim-pim-pim, na varinha de condão, faça tudo. Enquanto Ele está dizendo: o que você quer está além do teu alcance, está além da tua limitação. Mas eu quero dizer para você: rompa o limite, deixa o resto comigo. O que você quer vai até essa parede. Você chega na parede, você não passa pela parede, mas o Senhor diz: o que você precisa está depois da parede. Então rompa com a parede, rompa com esse limite, quebre aquilo que tem parado você, aquilo que tem limitado você, aquilo que tem feito com que você fique estagnado em alguma área. Deus está dizendo: rompa, quebre esse paradigma, quebre essa limitação, passe por cima e deixe que eu vou fazer o resto. Porque até onde nós podemos ir até a parede, mas o Senhor, Ele vai além da parede. Mas Ele nos acredita uma fé sobrenatural, que nós podemos alcançar o que está além da parede. Como Pedro, o Senhor disse para ele: vem. Ele foi até onde a sua limitação foi capaz de chegar.
Ele poderia ter chegado até Jesus, mas ele chegou até uma parte. Por quê? Porque foi o limite daquilo que ele acreditava. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: rompa esse limite, vem até mim, vem. Mas não, ele parou aonde o marco, aonde estava a extremidade, aonde estava a fronteira, aonde estava a linha de demarcação. Então ele parou, ele não acreditou que ele poderia romper a linha, que ele ficou longe do barco, longe de Cristo, no meio. Ele não acreditou que ele poderia ter ido, mas por isso ele começou a naufragar, por isso ele começou a afundar. Então aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero está além, por isso eu preciso romper. E quando a palavra está dizendo: alarga o espaço da tua tenda, alarga o espaço da tua tenda, estende-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Olha para mim, igreja, talvez eu e você, nós como igreja, estejamos impedindo o crescimento. Talvez eu e você estejamos literalmente impedindo o agir de Deus na nossa vida, na igreja, no ministério, na família. O Senhor está dizendo: alarga a tua tenda, amplia o espaço da tua habitação, e não impeças, não impeças. Se Deus está dizendo, é por isso que às vezes a gente não entende a cabeça de um sacerdote, de um pastor, quando ele diz assim: eu vou quebrar essa parede, eu vou ampliar para ali, eu vou crescer para cá, e alguém diz: pastor, mas nós não temos povo para isso. Mas a cabeça dele vai dizer: hoje eu não tenho, mas Deus mandou eu alargar o espaço da minha habitação. Deus mandou eu realmente puxar bem as cordas, fincar bem as estacas, porque é Ele quem vai dar o crescimento. Mas para Ele dar o crescimento, a tenda tem que estar grande, tem que estar ampliada, tem que estar bem sustentada. Você está entendendo, irmão? Então, queridos, Ele está nos ensinando a romper os limites, e a responsabilidade é nossa. Somos nós que temos que ampliar, estender, alongar, e não impedir que isso aconteça. É por isso que nós devemos deixar o Espírito Santo ministrar o nosso coração, deixar o Senhor falar a verdade dentro de nós, em dizer: filho, o que eu tenho para ti não é o que tu estás querendo, o que eu quero fazer de ti não é o que tu estás querendo fazer de ti. É por isso que a Bíblia diz que o meu caminho não é o caminho do Senhor, os meus pensamentos não são os pensamentos do Senhor. O que o Senhor tem para mim, para você, ainda que eu não queira entender isso, ou não queira até o que Deus tem para mim, vai chegar uma hora que Ele vai te trazer pelo anzol. A Bíblia diz isso. Vai chegar uma hora que Ele vai olhar para você e vai ver que você está grande demais, vai olhar para você e vai ver que você está muito alto, está muito crescido. Então Ele vai dizer: filho, eu vou te trazer pelo anzol, pelo mesmo caminho por onde tu fostes. É Bíblia, para mostrar para mim, para você, que quem manda na nossa vida não somos nós, é Ele. É Ele, é Ele quem manda. Então, irmãos, eu quero falar de algumas áreas nessa noite, de nossas vidas, que Deus quer que nós realmente rompamos. E a primeira área que Deus quer que nós venhamos romper, realmente para crescermos, e isso eu vou falar muito no individual. Quando eu falar no individual, no coletivo ele já é normal, ele já é prático, de praticidade nossa, mas muito no individual, porque é você quem tem que fazer. Lembra o que eu disse? Quem tem que romper o limite é você. Então a primeira área é a vida espiritual. A vida espiritual. Abra sua Bíblia lá no livro de Marcos.
capítulo 8. Depois nós vamos orar pela irmã Andréia, tá, irmãos? Que parece que ela foi para o hospital com uma dor muito forte, né? Iam levar ela, né, para o hospital com uma dor muito forte na região da barriga, né? Estômago, alguma coisa. O 8:36. Vamos ver o que a palavra de Deus quer falar conosco hoje. Marcos 8:36 diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua... Não, isso é uma pergunta. Eu pergunto hoje para a igreja: o que é mais importante para você, irmão? É a sua vida espiritual ou tentar ganhar o mundo inteiro? O que é mais importante? Será que vale a pena tentar ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, a sua salvação? Jogar fora a sua vida espiritual, vale a pena? Que o Senhor quer que nós venhamos entender hoje é que nessa área, muitos precisam romper. Precisam romper. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos, isso é doutrina, isso é ensinamento. Eu quero dizer para você que não tem nada nesse mundo que pague ou que seja mais valoroso do que a tua salvação, do que a tua vida espiritual na presença de Deus. Tem. Você vai tentar ganhar o mundo inteiro, trabalhar, conquistar, você vai viver, usufruir de tudo que você puder, mas você vai perder a sua alma. Porque se você disser para mim que você vai fazer tudo isso, mas na presença de Deus, servindo a Deus, fiel a Deus, eu bato palma. Porque senão a Bíblia não estaria nos falando sobre isso. Porque o discípulo ele deve levar o que, irmão? A sua cruz, carregar a sua cruz. Então, irmãos, o verdadeiro sucesso cristão começa aqui. Se não rompermos nessa área, nosso fim será muito triste. Vou logo ser bem sincero para vocês, irmão, porque esse ano eu não vou brincar de pastorear. Esse ano eu não vou brincar de sentimentos e ressentimentos. Não há tempo mais. Eu não tenho tempo para isso mais. Eu não tenho tempo. Mas eu quero literalmente dizer realmente para você, irmão, que você precisa romper essa área, porque senão o teu fim, o meu fim, será muito triste. Pare de negociar a sua vida cristã com as coisas do mundo. Pare de barganhar, pare de tentar dizer para Deus: Senhor entende, né Deus? Senhor sabe, né Deus? Pare que Deus, Ele sabe mesmo. Deus entende, Deus vê tudo. E muitas das vezes o que nós estamos fazendo, nós queremos que Deus entenda, mas Deus não vai entender, irmãos. Porque jamais Deus vai passar por cima dos seus princípios para entender o que eu quero que Ele entenda. Você está entendendo? Jamais o Senhor, Ele vai passar por toda uma história, por todo um escrito, por todo um preparo, toda uma palavra que foi deixada, só porque eu estou dizendo: Senhor, Tu sabe todas as coisas, Senhor, Tu entende. Pare com isso, amado.
Pare com isso. Se for algo que tiver no teu coração, e algo te impedir realmente, aí sim. Mas se for algo para usar, para que Deus venha entender, porque eu estou usando, vida espiritual, e que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Interessante que ontem nós estávamos numa reunião na casa do pastor Dizon, e que era a reunião de relatório, prestação de relatório, e o texto que veio para o nosso ensinamento foi que aquele momento que parece-me que é Lucas 4, não, Lucas 14, 4 ou Lucas 4, 14, que fala de ser meu discípulo, né? 14, 25. E aí tem um momento que a gente fazendo uma exegese do texto, e aí veio aquele texto quando Jesus estava no templo, e muitos disseram assim: olha, a tua mãe e o teu pai, a tua família te procura. E Jesus disse: quem? Meu pai, minha mãe, minha família? Esses aqui que estão aqui é quem são a minha família, os meus irmãos. Porque Jesus disse: aquele que não deixar pai, mãe, filho, filha, tio, tia, avô, nora, neto, genro, por amor de mim, não é digno de mim. Então a gente precisa entender que tem momentos que a gente quer que Deus entenda a minha vontade, o meu querer, mas Deus jamais vai entender isso. Você está entendendo mais ou menos isso aqui, irmão, essa vida espiritual? Então, tem muita gente rompendo em várias áreas e esquecendo a mais importante, a vida espiritual. É interessante, querida igreja, que nós, humanos, a gente quer romper em tudo. A gente quer romper em todas as áreas. A gente quer chegar aonde a gente realmente pode chegar em todas as áreas. Mas na vida espiritual ninguém quer romper. Na vida espiritual a gente quer viver o anonimato. Na vida espiritual a gente quer viver a mesmice. Na vida espiritual a gente se acomoda. Mas nas outras partes da vida a gente quer romper. A gente quer quebrar, a gente quer crescer, a gente quer expandir, a gente quer realmente crescer em tudo, mas na vida espiritual, é impressionante isso. Por que a vida espiritual ela é menos valorizada? Por isso eu fiz a pergunta para você: é melhor você dar mais valor realmente a uma vida espiritual com Deus ou às coisas do mundo, a uma vida no mundo? Quantas pessoas estão deixando de viver uma prosperidade com Deus, deixando de viver um crescimento com Deus, uma multiplicação com Deus, porque decidiram viver a vida secular mais importante do que a vida espiritual? Quantas? Então, irmãos, a grande prioridade de muitas pessoas hoje não é o reino, e sim as outras coisas. Isso é notório. Isso é notório. É por isso que às vezes, irmãos, as pessoas não conseguem romper com seus limites, e aí outras pessoas têm que ir romper, e não vão conseguir. Não vão conseguir, porque não funciona assim. Por isso que eu disse para você que se Deus não fizer uma obra na tua vida, se Deus não fizer uma mudança, uma transformação na tua vida, não serei eu quem vai fazer. Você está entendendo? Se Deus não curar você, se Deus não libertar, se Deus não restaurar, porque você está buscando isso, não serei eu quem vai te curar, te libertar e te restaurar. Você consegue entender isso?
Você tem que entender que você precisa romper a vida espiritual. Você precisa sair, como está lá no livro de Ezequiel, sobre o mergulhar nas águas. Você precisa sair com as águas do tornozelo. As águas estão no seu tornozelo, o ano inteiro no seu tornozelo, e o Senhor quer dizer: meu filho, vai mais fundo, porque eu quero que você mergulhe todo o seu corpo. Mas você só está vivendo a água no tornozelo, o tempo todo no tornozelo. Isso mostra o nível, é só você ler o texto lá em Ezequiel, se eu não me engano. Isso mostra o nível de espiritualidade de cada um de nós, por queremos viver somente com a água no tornozelo. Então rompa isso, irmão. Procure orar mais, procure jejuar, procure ler mais a Bíblia, procure realmente abandonar tudo aquilo que tem lhe paralisado, que tem lhe atrapalhado, que tem sido pedra de tropeço na tua vida espiritual. Você tem parado por isso. Então rompa com isso, arrebente isso e deixe Deus mostrar para você o sobrenatural que Ele tem para mostrar. Você nunca vai ver o sobrenatural enquanto você não sair da água dos tornozelos, porque tem coisas que tem lhe atrapalhado e você tem parado nessas coisas, e Deus tem te incomodado, Deus tem te chamado, Deus tem ministrado, tem te acordado nas madrugadas para você. E quando Ele te acorda de madrugada, não é só porque você vai ter que ir no banheiro, não. Ele te acordou de madrugada porque Ele quer falar contigo. Entenda isso. Ele não consegue falar no dia a dia porque nós estamos embaraçados, nós estamos muito atrapalhados, nós estamos envolvidos em coisas demais, e Deus não consegue falar. Então Ele vai usar a madrugada, Ele vai te acordar, Ele vai fazer você levantar. Por quê? Porque Ele quer ministrar o teu coração, e muitas das vezes você não entende. É por isso que no texto lá no livro do Êxodo, se eu não me engano, quando Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, porque Deus só fala com Moisés, porque Deus só fala em sonhos com Moisés, em revelações com Moisés, porque tudo é Moisés. E o que Deus disse para eles? Eu falo com vocês, até mesmo em sonhos, e vocês não conseguem descobrir o que eu falei com vocês em sonho. E com Moisés eu falo cara a cara, bafo no bafo, frente a frente. Eu dou sonho para vocês e vocês não conseguem discernir o sonho. Deus estava dizendo isso. Quem não tem vida espiritual, irmãos, jamais vai entender realmente os desígnios de Deus. Deus não se revela para ninguém que não tenha vida espiritual. Não se revela. Deus não fala com quem não tem vida espiritual. Deus é santo, amado. Deus é puro. Você está entendendo? Então, se queremos ter sucesso na nossa vida espiritual, nós precisamos nos santificar mais em Deus. O ano da santificação chegou. Eu vou trazer muitas coisas para a igreja, aonde Deus vai provar a sua igreja, aonde Deus vai provar quem é a igreja, aonde Deus vai revelar quem é realmente os filhos, os nascidos de Cristo. Deus vai mostrar. Porque viver superficial é muito fácil. É muito fácil viver o superficial, mas Deus vai nos revelar o profundo e o escondido dele. E você tem que se preparar, porque se você não estiver preparado para isso, você só vai se revelar para Deus. Você vai se revelar para Deus, mostrando quem é você no mundo espiritual. Você está entendendo, irmãos? Então se prepare para isso, porque como eu coloquei aqui, se queremos ter sucesso na nossa vida espiritual, nós precisamos nos santificar mais em Deus, orar, jejuar, estudar a palavra, viver outro nível espiritual.
espiritual. A igreja protestante não pode viver fora desse nível espiritual. Não pode. Se nós entregamos a nossa vida, se nós somos nascidos de novo, nós temos uma vida profunda em Deus para viver. Se não, eu aconselho você a ir para a igreja católica. Literalmente. Se nós não estivermos preparados para sermos cristãos autênticos, aqueles a quem Deus tem falado, aqueles a quem Deus quer o melhor, aqueles a quem Deus quer dar o dom de cura, meu Deus, o dom da palavra, o dom do discernimento. Deus quer entregar os dons, mas para quem Deus vai entregar? Para aqueles que têm vida espiritual, irmãos. Então essa é a primeira área que nós devemos romper. A segunda área é a vida ministerial. Diferente. Vida espiritual, todos nós somos iguais. Agora vem a vida ministerial. Como é, pastor? Abra lá sua Bíblia no livro de João 15:8. E depois Atos 13:36. João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus. Como é que eu me torno discípulo, irmão? Quando eu dou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus nunca mandou fazer líder. Jesus mandou fazer discípulos. Discípulos. Eu tenho aprendido com Deus também no meu secreto, que todos nós somos uma família. E existem os que caminham, e existem os que estão juntos. É isso, amor? Até falei isso para a pastora, mas eu me esqueço às vezes. Existem os que estão juntos, e existem os que caminham. Quando Jesus chamou, aplicando o reino dele, ensinando sobre ministério, Jesus estava dizendo para uma grande multidão que seguia ele, todos recebiam o mesmo ensinamento, estavam juntos. Para onde Jesus ia, para onde Jesus caminhava, e Jesus chegou a hora que ele dizia assim: olha, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus estava dizendo? É que ele não tinha paradeiro. Hoje ele estava aqui, amanhã ele estava ali, não tinha lugar certo. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Onde o sol se pôr. Mas a multidão estava junto. Mas no final, somente 12 caminharam com ele. E desses 12, alguns se perderam no primeiro momento. Então entenda uma coisa aqui, irmão, sobre vida ministerial. O que Deus tem tratado no meu coração. Eu sempre relutei contra isso, em dizer: Senhor, eu quero todo mundo junto. Mas o Espírito Santo tem ministrado no meu coração e dito: olha, muita gente vai estar junto, mas vai ter somente uns que vão caminhar contigo, vão estar contigo. Não. Poucos vão caminhar, que é estar onde você estiver,
muitos vão estar. Jesus não tinha muitos, mas poucos foram que caminharam com ele. Vocês estão entendendo? Então eu disse: Senhor, mas é difícil de entender isso sobre ministério. Mas o Senhor disse: mas é assim que funciona. Muitos vão estar, nós vamos estar nisso e isso, mas quando for para caminhar, poucos estarão caminhando ao teu lado. É assim na vida ministerial. Então, quando ele diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos, ele está dizendo que todos nós sabemos que Deus não nos salvou apenas para irmos para o céu. Antes de eu dar continuidade, abra aí a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13, 36. Mais na frente um pouquinho só. Doutrina eu gosto assim, folheando, estudando a palavra. 13:36, só para nós darmos sequência. Olha o que diz: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Atos 13:36. Porque na verdade, tendo Davi servido a própria geração, ou seja, ministério, conforme o desígnio de Deus, a vontade de Deus, o escrito de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Então todos nós sabemos, irmãos, que Deus não nos salvou apenas para ir para o céu. Você precisa entender isso. Eu sou salvo porque Deus me salvou para ir para o céu. Não, Deus não lhe salvou só para você ir para o céu. Sabe por quê? Porque se fosse só para você ir para o céu, do momento em que você aceitou Jesus, reconheceu como Senhor e Salvador, naquele momento Ele recolheria você. Ele salvou você só para ir para o céu. Qual seria a intenção de Deus, de Jesus, de salvar alguém e permitir que ele viva na terra, sabendo que a qualquer momento ele pode cair, ele pode ceder ao pecado, ele pode deixar com que o diabo volte a tomar conta da vida dele, das coisas dele? Não era mais fácil então eu entregar a minha vida para Cristo? Na hora que eu entrego, Jesus me mata e me leva? Cria uma situação: está salvo, filho, vem comigo. Entrega a tua vida. Entregou a tua vida? Entregou a tua? Jesus não só nos salvou no momento da salvação para ir para o céu, porque se fosse assim, Ele nos recolheria no momento que aceitássemos Ele como Senhor e Salvador. Então, com certeza, Deus tem um propósito para a nossa vida aqui na terra. Qual é, pastor? Produzir fruto para o reino. Sabe por que Jesus salvou você, irmão? Não foi para você ficar só sentado numa cadeira de igreja. Entenda isso. Não existe alguém ser chamado só para ser pastor e eu ser cadeirante de igreja. Jesus chamou e salvou você para que você frutifique. Jesus chamou, salvou você para você dar fruto para o reino, irmão. Fruto. Nós aprendemos domingo, sábado para domingo, que quando Jesus veio visitar a figueira, Ele já vinha visitar ela por quanto tempo? 3 anos. Há 3 anos Ele vinha procurar fruto, e ela não produzia fruto. Mas ela foi gerada para quê? Para dar fruto. Ela nasceu para dar fruto. A figueira, ela é uma árvore frutífera. Então Jesus também me salvou e salvou você para que você
também seja frutífero, para que você dê fruto. Jesus não só salvou você para você ir para o céu, não é só garantia disso que vai para o céu. Jesus salvou você para você ser testemunho dele lá fora, para você ser um pregador da palavra, um anunciador das boas novas, um multiplicador, um frutificador. Para isso que Jesus salvou você. Você está entendendo? Você pode até discordar do que eu estou pregando para você em relação a você frutificar para Cristo, porque vai chegar o dia que você vai se encontrar com Cristo e o Senhor vai mostrar para você o seu galardão em cima daquilo que você produziu. Você está entendendo? Isso é Bíblia, irmãos. Então, irmãos, Deus nos chamou para sermos produtivos, e o exercício ministerial nos diz que precisamos ser produtivos para o reino. O que você tem produzido? Você é crente, amém? É ou não é? Vou melhorar, você é cristão, sim ou não? Sim ou não? Você é cristão ou não, irmão? O que você tem produzido para o reino? E tem gente que acha que é o pastor que tem que ganhar a alma, sim ou não? Está sim de gente que diz, não, quem tem que ganhar a alma é o pastor. Está muito enganado, irmão. O pastor, ele edifica os santos. O pastor, ele prepara os santos. O pastor, ele conduz, ele pastoreia. Ele cuida do rebanho no aprisco, você está entendendo? Pastor, ele ganha sim a alma, e o meu prazer é isso, mas não é o ofício literalmente do pastor ser ganhador de alma. Pastor, ele tem que viver uma vida diante de Deus, para receber de Deus e trazer para o povo, receber de Deus e trazer para o povo, trazer as revelações de Deus, as vontades de Deus, o querer de Deus, preparar, trazer estratégia, trazer projeto, trazer trabalho, trazer tudo isso para a igreja. Muita gente que pensa isso aí fora, irmão, precisa estudar um pouco mais para saber realmente sobre o ofício. Amém? Então Deus nos chamou para sermos produtivos, e o exercício ministerial nos diz que precisamos ser produtivos para o reino. Se esse ano nós não produzimos, se você não produziu, irmão, rompa com esse paradigma. Rompa. O que foi que impediu você de produzir para o reino? Como é que você acha que Deus lhe vê? Como é que você acha que o Espírito Santo leva o relatório para Jesus a teu respeito, a meu respeito? Se nós não temos rompido, eu quero dizer para você, irmão, rompa no seu ministério, rompa na sua vida ministerial, diga ao Senhor, Senhor, eis-me aqui, me usa, trabalha através de mim, faz de mim um ganhador de alma, um frutificador, faz de mim um vaso nas tuas mãos, Senhor. Rompa. É aquilo que eu digo, eu não posso fazer isso por você, irmão. O que eu estou podendo fazer, eu estou fazendo. Eu estou edificando você. Eu estou trazendo aquilo que Deus colocou no meu coração para você hoje. Esse é o meu trabalho. Agora, romper dentro dessa área é você que tem que tomar a decisão. Você que tem que escolher isso, ou não. Livre-arbítrio, tranquilo. Amém? Terceira área de nossas vidas que Deus quer que nós venhamos romper: vida familiar. Vida familiar. Salmo 128, irmãos. Estou caminhando para o fim, amém? Salmo 128.
verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Que promessa, que promessa. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. A tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Olha, irmão, eu falo isso aqui, videira frutífera, mas não vá fazendo aí 10 filhos, 15 filhos. Não é assim, tá, irmãos? A videira frutífera. Teus filhos, olha só, irmão, como rebentos da oliveira assentado à roda da tua mesa. Que lindo. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Vida familiar. Por isso que me levou, irmãos, a falar nisso, porque esse ano de 2022 eu vi muitas famílias se dissolverem, casamentos se dissolverem. Que coisa, irmãos, que coisa. A gente fica sem saber o que fazer, o que pensar, porque na realidade eu estou tranquilo com muitas coisas, porque realmente o que eu pude fazer, eu fiz com muitas pessoas. Mas a gente viu a família, uma família se arrebentar. Tem um casamento que agora dia 9 será resolvido pela justiça. E eu disse, não façam isso, vocês têm uma família. Não dá mais, e não dá mais, eu não aguento mais, eu não quero mais ele. Meu Deus, vocês têm uma casa, uma família, uma estrutura. Existem alguns obstáculos que impedem o sucesso e felicidade familiar. Existem algumas coisas que realmente estão impedindo muitas famílias de serem felizes. E por conta desses obstáculos, muitos esposos, muitas esposas e filhos não têm prazer de voltar para casa. Você conhece alguém? Você conhece alguém que sai de casa para trabalhar ou para ir para algum lugar e não tem vontade de voltar? Mas infelizmente ele tem que voltar, mas não tem vontade de voltar, porque a casa não é um lugar de bênção, de paz, é um lugar tóxico. Tem homens que chegam em casa, depois de um dia de trabalho, ele vai botando o pé dentro de casa, a mulher já vem. Aquilo que a Bíblia chama mulher goteira. Tim, 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 tim. Ele só faz virar para a porta, não tirou nem a camisa. A mesma coisa mulheres. Irmãos, quando não há mais vontade de voltar para dentro de casa, ou não tem esse sentimento de estar bem dentro de casa, é porque tem alguma coisa que realmente está sendo impedimento, atrapalha e precisa romper para que haja alegria e felicidade de estar em casa. Porque eu vejo que o maior prazer de um pai que sai de manhã, estou falando dos pais porque é o ofício
é o ofício do escrito, é assim que funciona com Deus. Nada contra as mulheres que também saem para trabalhar, glória a Deus por isso, mas estou falando dentro da palavra. O sacerdote, o provedor, o homem, o marido, ele sai para trabalhar de manhã, a esposa fica em casa para cuidar dos filhos, da casa, de tudo. Ele é o provedor, dentro da lei é assim. E quando ele chega, na cabeça dele tem que ser o ambiente mais esperado para ele no dia. Ele chegar na sua casa, tomar um banho, comer alguma coisa, dormir e pronto, descansar. Agora, se não há isso dentro de casa, dentro do relacionamento, aí é uma questão em que o casal, a família tem que ver o que está fazendo isso. O que está gerando isso para que não haja? Então esse é um dos motivos de que, porque esposas e esposas, filhos, não querem retornar para a sua casa. Dá 4 horas da tarde, alguém está no trabalho e diz assim: meu Deus, daqui a pouco eu já tenho que ir para casa. Se o meu corpo aguentasse, eu ficava aqui direto. Deus está falando conosco, irmãos. Deus está nos ensinando, está nos mostrando aquilo que nós precisamos romper para haver isso. Uma vez eu testemunhei para vocês disso falei sobre o jogador de basquete, o Oscar. Estava condenado à morte, né, irmãos, com um câncer na cabeça, e hoje está curado. Um homem de muita fé, de muita alegria, um cara muito guerreiro. Uma vez perguntaram para ele assim: Oscar, qual é o lugar que você mais ama, ou que você mais ama de estar no lugar? Ele disse: o meu quarto. Não tem outro lugar que me traga prazer, que me traga alegria, que me traga paz do que o meu quarto. No meu quarto eu tenho tudo que eu preciso. Então, pega essa visão, irmãos. Então, os filhos não têm prazer de voltar para casa. Alguns obstáculos que precisamos romper, por exemplo, falta de amor. Você pode ver quando já é um casamento, uma família está brigando muito, estão se desentendendo, é porque já está faltando esse amor. Está na rotina, irmãos. Está na rotina, tem que sair da rotina. Tem que sair da rotina. Vocês estão entendendo? Casamento que vai vivendo uma vida toda na mesma rotina, a tendência dele, pode ter certeza, é o desgaste. Se desgasta. Se desgasta literalmente. Então, a falta de respeito. Não há mais respeito. Irmão, com toda a sinceridade, com todo carinho, com todo amor que eu tenho pelas famílias, pelos casais, irmão, por favor, se respeitem. Cada um se coloque na sua posição. Você sabe por que muitos casamentos, muitos casais não estão dando certo? Porque estão vivendo fora dos mandamentos de Deus. A Bíblia diz que o homem tem o quê? Que amar a sua esposa. A Bíblia diz que o homem tem que amar a sua esposa, e que a esposa tem que se submeter ao seu esposo como no Senhor. Não é se submeter porque ele quer mandar e dizer: é isso que a Bíblia diz, tu tem que se ser submisso. Não, é como no Senhor, é como na verdade. Submissão é no Senhor. Mas esse mandamento, essa palavra não está sendo vivida nos casamentos, nos relacionamentos. É por isso que está se quebrando. É por isso que está faltando respeito, está faltando amor, está entrando a infidelidade dentro dos casamentos. Por quê?
porque não estão vivendo aquilo que a palavra de Deus manda viver. Então, irmãos, falta de comunicação, falta de confiança, frieza, deszelo no lar. São muitas coisas, muitos obstáculos que têm empacado. Por isso que as pessoas não conseguem romper. E quando você vai olhar, o que tem impedido, irmão, de você isso? É isso. O que tem impedido, irmã, de você isso? É isso. Pode prestar atenção. São os obstáculos dentro do contexto familiar. Tem que romper isso. Isso não é de Deus, irmão. É contra aquilo que Deus quer. Não existe. Se não há amor, irmão, por isso que eu digo para o jovem, irmão, não case enquanto você não souber o que é o casamento. Não case. Hoje eu tenho esse pensamento comigo. Jovens vão querer casar. Quantos anos tem? 17 e tu tem 18. No mínimo vão passar um ano eu falando com eles, um ano. Agora vai ser assim. Porque a gente casa com 2 anos, 3 anos, estão se separando, irmãos. Porque não sabem o que é uma vida a dois, não sabem o que é uma família. É só aquele amorzinho, aquele romance, é só isso. Achando que é como o pastor Cláudio Duarte diz: quando está namorando é minha gatinha, é meu gatinho, né? Aí quando casa, passa algum tempo, vem logo sua baleia, né? Vem logo sua porca. É assim. Os bichos crescem, né? Casamento é uma coisa séria, casamento é uma aliança perpétua, irmãos. Só a morte pode separar. Só a morte pode separar. Eu digo isso aqui para vocês, irmão, aprendam com a palavra. Casamento, só a morte separa. Só a morte te deixa livre. Sabia disso? Então, existem muitos obstáculos. Ah, pastor, porque eu não estou aguentando mais. Pastor, não estou aguentando mais. Eu tenho nojo dele, eu tenho nojo dela, não aguento mais. Quando chega naquelas horas, meu Deus, já faço ali por força, já faço. Não, não é assim não. Tem alguma coisa aí que está errado. Tem alguma coisa. Tem alguma pedrinha, alguma raposinha, tem algum obstáculo aí que está realmente se interferindo aí para que haja esse espírito no meio do casamento. Então, muitos casamentos se acabaram por falta de amor, de cuidado, de responsabilidade e também de fidelidade. Fidelidade. A infidelidade entrou dentro dos casamentos. E tem destruído as famílias. É triste isso, mas isso é uma área que nós precisamos romper. Precisamos romper. Às vezes a gente faz rede de casais na igreja, e eu fico por trás aqui só observando. Chega aquela hora da dança, aquela hora do abraço, aquela hora do... Aí é um segurando bem aqui. Um abraço à esposa, irmão. Olha a intimidade, o relacionamento. Não existe. Irmão, abrace, aperte, chame para você. Vem cá. Entendeu? Vai não. Está pisando no meu pé. Nessas horas a gente vê como é, mais ou menos, irmãos, o relacionamento. A última área para me encerrar, em cima da bitola,
que nós precisamos romper é a área financeira. Área financeira. Salmo 35. Abra aí para mim, comigo, por favor. Salmo 35, 27. Diz assim: cantem de júbilo. 35? Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Na prosperidade do seu servo. Deus também tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Prosperidade é uma consequência natural de vida com Deus e trabalho duro. Uma vida com Deus prospera, e o trabalho duro, né? Claro, quem trabalha, acorda cedo, vai trabalhar, vai conquistar, mas é fiel, uma vida de fidelidade a Deus. Fidelidade. A Bíblia mesmo diz que sobre o que semeia pouco, o que semeia pouco colherá, mas é aquele texto que diz sobre o muito colocará, não é isso? Qual é o texto? Quem lembra? Sumiu da minha cabeça. Sobre o muito te colocarei, né? É isso mesmo. Sede fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. A fidelidade, ela é em cima de tudo, do pouco ao meio e ao muito, mas é fidelidade. Deus também tem prazer na prosperidade dos seus filhos. É uma área que, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Estava vendo o pastor Elenilton falar lá na reunião assim: nós começamos o ano na igreja com 4 carros, terminamos o ano na igreja com 12 carros. Aí eu fiquei assim, mas quem foi que comprou? Que eu sei de alguns que compraram. Quem foi que comprou? Aí quando ele falou assim, o irmão Tiago comprou, eu digo, não acredito. Comprou. Os que vão comigo para o congresso, vê aquela mãe que tem aquele garotinho que é deficiente, o garotinho que ela carrega, vocês já viram quando vão no congresso comigo? Que ele é todo durinho assim, que ele fica no carrinho, o garotinho. É aquela família. Se vocês vissem da onde aquela família foi tirada, irmãos, da onde eles foram tirados, ganhos para servir a Deus. Hoje eles são líderes de uma macrocélula, a macrocélula preta, setor preto. Eles trabalham na macrocélula deles, eles fazem tudo. Deus honrou pela fidelidade o trabalho duro. Quem diria, como Elenilton diz, rapaz, eu não sabia nem que estava no coração dele, talvez se ele queria um carro ou não, mas eu acredito até que sim, porque tem que levar o filho para a fisioterapia, que ele é deficiente. Sabe o que é isso, irmão? Fruto de fidelidade. Fidelidade, porque às vezes nós queremos que tudo aconteça no nosso tempo. Existem estações para que aconteça. Existe o tempo de plantar e existe o tempo de colher. Sim ou não? Não tem somente tempo de plantar e no mesmo tempo que planta, colhe. Não. Existe o tempo de plantar e existe o tempo de colher. Então plante, porque vai chegar a hora em que vai chegar a estação da tua colheita. Sede fiel a Deus, irmão. Seja fiel. Rompa com a infidelidade, rompa com a avareza, rompa com tudo aquilo que tem prendido você. Sabe quem é que perde com isso? Não sou eu que perde, não é a igreja que perde. Quem perde com isso somos nós mesmos, no individual.
porque a minha infidelidade vai atrair a consequência dela para mim. Não é para quem é fiel e não é para a igreja, porque Deus vai levantar o suprimento da igreja, a obra de Deus. Mas quem sofre com isso? Sou eu que sou infiel, sou eu que sou avarento, sou eu que tenho amor ao dinheiro, sou eu que tenho, o dinheiro é mais, eu amo mais o dinheiro do que meus filhos, eu amo mais o dinheiro do que minha esposa, do que tudo, o dinheiro para mim é tudo. Ei, cuidado, organize a sua vida financeira, amado, organize, porque quando chegar aqui no final do ano, desse ano de 2023, se estivermos todos vivos, e o Senhor não voltar para buscar a igreja, eu quero que você testemunhe de que você tomou posse de uma palavra, e você começou a viver, e hoje todos verão, isso lá no final de ano, hoje todos verão o que Deus fez na tua vida. Deus me honrou, pastor, igreja, Deus me honrou, porque eu tomei posse da palavra, eu comecei a viver a palavra, aquilo que a palavra manda, eu comecei a viver. Oxe, irmão, aprenda, por favor, eu quero ver você próspero, Deus quer ver você próspero. O interesse, literalmente, é ver você bem, é ver você próspero, rompendo com tudo aquilo que tem paralisado você no mundo espiritual. Se você não consegue ser dizimista, ofertante, primiciante, se você não consegue cumprir voto, não consegue alguma coisa, irmão, é uma área que tu precisa romper, porque quem perde é você, amado. Você vai ver todos os fiéis crescendo, prosperando, e você vai ficar lá minguado, e o culpado de tudo isso é você mesmo. Não sou eu, o pastor, a pastora, os líderes, não é Deus, não é a igreja, não é o local, não, é você mesmo, que você não rompeu com isso. Então, alguns obstáculos que precisamos romper. Nós somos má administradores, desperdiçamos, valorizamos mais e cuidamos menos, às vezes da casa, do carro, dos móveis, somos muito consumistas, precisamos traçar metas. Quero que você fique de pé nessa noite, em nome de Jesus. Você tem que querer comprar o seu carro, a sua moto, comprar sua casa, comprar seu terreno, sei lá, alguma coisa que você realmente esteja no desejo. Coloque diante de Deus e diga: Senhor, a partir de hoje eu nunca mais serei escravo da avareza, do nada. Ao contrário, eu vou romper nessa área. Rompa, irmão. Uma vez eu contei a história para você de uma pessoa que dizimava R$50. R$50 ele olhava, era pouco. 50, fiel nos 50. Quando Deus colocou ele em 5.000 para ele dizimar 500, aí ele já não olhou mais para os 5.000, olhou para os 500. Opa, 500 já é muito. Mas olha onde Deus te colocou, meu amado. A tua fidelidade te tirou de 500 e te levou a 5.000. Tu dizimava 50, hoje tu dizima, é para tu dizimar 500, porque tu só ganhava 500 para dizimar 50. E Deus está te dando 5.000 agora para tu dizimar 500. Tu está olhando para os 500. Deixou o Satanás entrar no coração. Sabe qual foi o fim? Acabou tudo. Acabou tudo. E o diabo entra e destrói. Então, se não estamos prosperando, a culpa não é de Deus, e sim da nossa própria má administração, da nossa infidelidade. E quando acontece, acabamos colocando a culpa em Deus, na igreja, no pastor, no líder e etc. Não, irmão. Tire isso da sua cabeça. A culpa é sua mesmo. A culpa é minha mesmo, que não consigo ser fiel.
mas eu vejo o irmão comprar a moto dele, eu vejo o irmão comprar o carro dele, eu vejo o irmão comprar o apartamento, eu vejo a porta se escancarar para tanta gente, mas para mim não abre. Por quê? Eu estou todo dia na igreja. Não é estar na igreja, é ser fiel a Deus, é ser fiel. Se estar na igreja fosse sinal de que Deus ia romper tudo na nossa vida, literalmente, meu Deus, nós já viveríamos em ouro, que nós gostaríamos de estar todo dia na igreja, se fosse isso. Fidelidade. Fecha teus olhos aí, irmãos, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração, em nome de Jesus. Querido Deus e meu Pai, Senhor, nessa noite, meu Deus, nós fomos ministrados por Ti. Nós recebemos a Tua palavra, o Teu ensinamento. Iniciamos agora o ano com o primeiro culto da quarta-feira falando de romper. É tempo de romper. Eu não quero que ninguém viva o passado. Eu não quero que ninguém viva na mesmice de 2022. Eu não quero que ninguém se acomode no comodismo de 2022, não, Senhor, se conforme com o que era em 2022, é tempo de romper em nome de Jesus. E a minha oração nessa noite, Pai, é para que a igreja entenda e cresça em Ti, meu Deus, diante da Tua palavra, diante do Teu ensinamento, que nós venhamos crescer, prosperar, que nós venhamos realmente ver o grande do Senhor, o novo do Senhor na nossa vida. Meu Deus, eu profetizo prosperidade, eu profetizo vida abundante, eu profetizo celeiros cheios, eu profetizo portas abertas, eu profetizo uma vida nova em 2023. Oh Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, tira tudo o que nos impede, em todas as áreas que foram faladas hoje, tira tudo da vida dos meus irmãos, na área familiar, na área financeira, na área espiritual, na vida ministerial. Senhor, levanta pregadores da Tua palavra, levanta, meu Deus, pastores, levanta homens e mulheres líderes, ganhadores de alma, de grandes ministérios, Pai. E eu declaro sobre a igreja, eu declaro sobre esse ministério, eu lanço do altar o decreto, meu Deus, que está mudando e que vai mudar a espiritualidade da igreja, a vida espiritual da igreja. Meu Deus, que nós venhamos a ser mais fervorosos no Espírito, que nós venhamos crescer, Pai, que nós venhamos ser a igreja do Senhor, a igreja que cresce, que multiplica, que ama, que cuida, que zela as famílias, Pai. Eu declaro sobre as famílias, meu Deus, que haverá entendimento, que haverá uma pacificação, que haverá amor, que haverá compreensão, que haverá fidelidade no seio da família. Se a Tua palavra nos ensina, Pai, a Tua palavra nos ensina. Oh, aleluia. Cuida de nós, Senhor. Cuida de nós, nos dá um ano próspero, nos dá um ano fiel, que nós venhamos ser mais fiel ao Senhor, Pai, em todas as áreas da nossa vida, que nós venhamos ser mais crentes, mais cristãos diante do Senhor, que o Senhor venha se agradar de todos nós, que o Senhor venha receber, meu Deus, tudo aquilo que nós iremos fazer no ano de 2023, Pai, para o reino, que nós venhamos frutificar para o reino, que nós venhamos fazer para o reino, crescer o reino de Deus na terra, crescer o Teu reino nesse bairro, nessa comunidade, que nós venhamos comprar, meu Deus, a nossa propriedade, para nós alargarmos a tenda, para nós enficarmos as estacas, para nós puxarmos as cordas, meu Deus, que o Senhor venha entregar nas nossas mãos, meu Pai, a terra prometida, meu Deus, em nome de Jesus,
nós temos orado pedindo do Senhor, Pai, nos tira do aluguel e nos coloca sobre a terra prometida, Pai, em nome do Senhor Jesus. E uma vida espiritual mais profunda vai nos levar a isso. Uma vida de santificação mais profunda vai nos levar a isso, porque nós vamos conhecer mais o Senhor, o Deus que nós servimos. Nós vamos ouvir mais a Tua voz, Pai. Nós vamos chorar mais diante da Tua presença. Nós vamos clamar mais. Nós vamos buscar mais o Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor derrame sobre a igreja, sobre as nossas vidas, meu Deus, o crescimento. Que nós venhamos romper, tirar as raposinhas, tirar os obstáculos que tem impedido de que essas áreas prosperem. Tudo aquilo que nós falamos, as áreas que nós falamos e as outras prosperem, Pai. Em nome de Jesus. Nós te damos graça nessa noite e glorificamos a Ti. Muito obrigado, meu Deus, por mais um dia na Tua casa, por mais um culto. Recebe de nós esse culto, recebe de nós esse momento tão sublime, recebe de nós como aroma, como cheiro, que suba até o Senhor, que te agrade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te damos graça nesse lugar, para todos sempre. Amém, amém e amém. A igreja aplauda ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia.